Pessoal, hoje nós vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler alguns versículos para nós conversarmos um pouquinho. 2 Timóteo está no capítulo 2. O apóstolo Paulo já aqui bastante experiente, né? Nós não vamos ler isso, mas vai perceber no capítulo 4, no finalzinho da carta aí, um texto muito famoso, né, citado, desde funerais, né, até às vezes alguns eventos, que fala que ele completou a carreira, né, guardou a fé, ele combateu o bom combate. Então já o experiente apóstolo Paulo, ele está findando a carreira dele, já sabia, né, que seria decapitado em Roma mesmo, e ele está passando algumas instruções para um jovem pastor, tá? Para Timóteo, um discípulo amado, assim ele se refere. Eu quero ler esses 3 versículos a partir do 11, tá? Capítulo 2, verso 11, e trabalhar uma verdade aqui com vocês. O texto diz assim, ó: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, algumas versões falam aí, se sofrermos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. E o verso 13 ainda diz, se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Por quê? Pois ele não pode negar a si mesmo. Eu gosto de pensar nesse texto aqui, gente. Por muito tempo ele me intrigou, vi muitos homens letrados falar sobre ele, mas tinha algo que me intrigava nesse texto, porque eu não sei se eu vou conseguir explicar aqui, mas você percebe que ele segue um padrão que faz sentido, e de repente essa afirmação que é digna de confiança, ela parece ter uma quebra, algo que humanamente falando não faz sentido. Eu vou ler de novo o texto, tá? E aí eu vou frisar essas partes que parece um padrão, e de repente ele quebra o padrão. Se morrermos com ele, nós viveremos. E aí eu poderia fazer uma mensagem aqui só sobre isso. Tá? Se estamos crucificados com Cristo, com ele, né, nós vamos viver, nós vamos estar na glória eterna. Se nós morremos para o nosso próprio desejo, como diz lá Gálatas 5, quando ele fala das obras da carne, do fruto do Espírito. Então nós estamos crucificados, enfim. Se morrermos com ele, viveremos. Faz sentido. Diante da luz da Bíblia, tá, gente? Faz sentido. Eu sei que diante do mundo talvez não faça sentido, mas aqui faz sentido. Teologicamente, a gente estica aqui um ok. O texto ainda diz, se sofrermos ou se perseverarmos, com ele reinaremos. A Bíblia está cheia disso. Tá? O sermão profético lá de Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se a gente pensar nesse reinaremos aqui como o reino milenar de Cristo, em que ele vai reinar as nações a partir de Jerusalém, ou para aqueles que não acreditam no milênio literal, né? Pensarmos que nós seremos um sacerdócio real, nós com ele reinaremos, segundo lá Apocalipse 20, teologicamente faz muito sentido, tá bom? Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Faz sentido também biblicamente, tá? Se eu pegar lá Mateus capítulo 10, o próprio Cristo disse que se eu confessar Cristo diante dos homens, ele também nos confessará diante dos anjos, inclusive diante do Pai. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Isso dá outra mensagem, só que já tem 3 mensagens. Agora, quando vem para essa parte aqui, isso que me intriga, me intrigou há muito tempo. Porque tudo parece fazer sentido, mas aqui diz o seguinte, aí o verso 13, né? Se formos infiéis, aí ele permanece fiel. Na lógica humana, qual que seria o texto aqui, né? A heresia. Se somos infiéis, ele nos condenará. Ou ele também será infiel. Ele dará, né, o olho por olho, o dente por dente. Da mesma medida que você fizer, ele também fará. Isso me intrigou há muito tempo. Eu falei, Senhor, me ajuda a entender isso, né? Se eu sou infiel, o Senhor permanece fiel, depois de tantas afirmações que biblicamente eu entendi. Eu entendi para onde o texto vai. Mas aqui está dizendo que se nós formos infiéis, o Senhor permanecerá fiel. E assim, gente, para quem nos conhece um pouquinho, eu sei que experiências cristãs, elas são muito importantes, tá? Mas eu não gosto de deixar que as experiências nos doutrinem. Tá? Em primeiro lugar, vem a doutrina bíblica. Eu poderia contar para vocês muitas experiências que eu aprendi em cima desse texto.
Deus mostrando fidelidade mesmo diante da minha infidelidade em muitas coisas. Mas eu vou pautar isso com base no Salmo 106, para a gente não ficar aqui simplesmente nas experiências pessoais de alguém. O texto diz que ele não pode negar a si mesmo. Eu já vou adiantar um pouco a ideia, tá? A essência de Deus faz parte do caráter de Deus, se eu assim posso dizer. A fidelidade. Por isso que mesmo diante da infidelidade do homem, Deus permanece fiel. Porque ele não pode ir contra a essência dele, contra o caráter dele. Eu também já quero adiantar um pouquinho aqui, dizendo que diante do que a gente vai falar, isso aqui não é um cheque em branco para a gente continuar a vida de pecado, sendo infiel, sendo escravizado pelo pecado. Não é essa a ideia aqui. Tá, mas eu quero destacar aqui com base no Salmo 106, a fidelidade de Deus diante da infidelidade dos homens. Então vamos lá, por favor, aí Salmo de número 106, e a gente vai ler alguns versículos para entender um pouquinho melhor isso aqui, ok? Diz assim o texto, gente, verso 1, o salmista começa dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Ou seja, sobre a sua fidelidade. Quem poderá louvá-lo como Ele merece? E aí o salmista diz o seguinte a partir do 6, e aqui eu vou começar a contrastar o que eu estou querendo dizer. Então ele começa dizendo, olha a fidelidade. Gente, quem pode louvar a Deus como Ele merece? Claro que aqui é uma resposta, né, unânime, dizendo assim, ninguém. Como que nós vamos fazer para contar sobre essa grande fidelidade de Deus? E aí o verso 6, o salmista diz assim, pecamos, como os nossos antepassados. Nós fomos desobedientes e rebeldes. Apesar da fidelidade de Deus e de a gente não conseguir nem louvar a Ele, tamanha fidelidade que Ele tem, nós pecamos e fomos desobedientes, rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Infidelidade do homem versus a fidelidade de Deus. É isso que Paulo está dizendo, ok? Aqui não é Paulo, eu estou me referindo ao texto de 2 Timóteo. Tá? O salmista está, talvez, quem sabe, né? Paulo inspirado pelos textos da primeira aliança, trazendo essa afirmação que é digna de confiança. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade. E aí, se você depois quiser ter um tempinho melhor de estudo, volta para o Salmo 105, você vai ver os atos de bondade de Deus. O salmista ele faz um resumo desde do chamamento de Abraão, passando por Isaac, Jacó, por José, pelas 10 pragas lá do Egito, né, o levantamento de Moisés, a introdução de Josué na terra prometida, falando assim, olha, eu fui fiel à aliança que eu fiz a Abraão. Depois, se você tiver um tempo, vale a pena a leitura. Mas o salmista está dizendo, nós não demos valor a essas maravilhas. E ainda diz aí a parte B do versículo, né, não se lembraram de seus muitos atos de bondade, mas rebelaram-se contra Ele, né, contra o Senhor, junto ao mar, aqui a minha aqui está mar vermelho, tá? Talvez a sua esteja mar de juncos, é a mesma coisa, tá? É um mar vermelho. Assim mesmo Ele os resgatou para proteger a honra de seu nome e para mostrar seu grande poder. Ou seja, apesar da rebeldia, apesar da infidelidade do homem, Deus estava lá sendo fiel, os resgatando. Ordenou que o mar vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Fidelidade de Deus diante daquela situação, né, em que o povo se via cercado ali por Faraó, né, e todo o exército egípcio. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. Fidelidade de Deus. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a Ele. Depressa, porém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Olha a infidelidade do homem. Se somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Faz parte da essência, do caráter de Deus, a fidelidade. Depressa, porém, esqueceram-se do que Ele havia feito, do que o Senhor havia feito, tá? E não quiseram esperar pelos conselhos do Senhor. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis e puseram Deus à prova naquela terra desolada.
Eles viram tantas maravilhas, né? Mas lá estavam reclamando que não tinha água, que os temperos do Egito eram melhor, que não tinha carne para comer, e blá, 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 e blá, 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 né? Ele atendeu a seus pedidos, fidelidade de Deus, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu e engoliu Datã e sepultou o Abirão e os outros rebeldes. O salmista aqui está fazendo uma menção, tá, um fato histórico que está lá em Números capítulo 16. A gente conhece melhor isso aqui como a revolta de Corá, ou de Coré. Tá, mas tinham 3 caras envolvidos ali, Coré, Datã, Abirão. A terra engole eles diante daquela rebelião. Era o Senhor, mais uma vez, agindo ali, demonstrando, né, sua fidelidade diante de uma situação terrível que o povo estava vivendo. E o verso 18 diz: fogo desceu sobre aqueles que o seguiam, uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai eles fizeram um bezerro, infidelidade do povo. Prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram o seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Infidelidade do povo, fidelidade de Deus. Mesmo o povo sendo infiel, ele permanece? Por quê? Porque ele não pode negar de si mesmo. O texto ainda continua dizendo: atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Tudo isso foi Deus que fez. Por isso declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse a sua ira e não os destruísse. Aqui Moisés vai agir como um profeta, né? Dizendo assim: Senhor, o povo é assim mesmo, né? Segura. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Falta de fé, gente, incredulidade, tá? É uma infidelidade diante das coisas que Deus nos disse e a gente não está crendo. Fidelidade da nossa parte, tá bom? Verso 25, em vez disso, resmungaram em suas tendas, né? Vão murmurar que é melhor, né? E não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor, chegaram a comer sacrifícios oferecidos aos mortos. Ou seja, o povo ele está falando aqui já de um tempo em que o povo adentrou na terra prometida, tá? Mas havia uma ordem, a gente vai ver isso daqui, que não era para se misturar, não era para tomar casamento com aquelas mulheres que estavam ali. Por quê? Porque faria aqueles homens hebreus se corromperem, adorar os deuses das demais nações. E foi batata, foi isso que aconteceu. Chegaram a oferecer sacrifícios a mortos. Infidelidade do povo mais uma vez. O verso 29 diz que com todos esses atos eles provocaram a ira do Senhor. Por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Isso aqui também é um fato histórico que o salmista está dizendo a respeito de Números, capítulo 25. Finéias era neto do sacerdote Arão. E quando um homem pegou uma mulher moabita e levou para dentro da sua tenda para se prostituir com ela, ele foi lá e matou esse homem. Então, diante desse ato, ainda na primeira aliança, tá? Ele é considerado justo, ao ponto em que a nação começou a se corromper. Tá? Depois, se você quiser ler com mais detalhes isso, tá, gente? Eu estou aqui tentando ser um pouquinho sucinto, tem muita informação, tá? Está lá em Números 25. Também em Meribá, lembra da história de Meribá? Provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Por quê? Fizeram Moisés se irar. Algumas versões dizem que eles amarguraram o espírito de Moisés. Tá? E ele, aqui no caso Moisés, né, falou sem refletir. Era para falar para a rocha. Mas, né, era tanto problema com o povo, era tanta situação para resolver, que Moisés desceu a lenha na rocha. Sentou o cajado. Causaram sérios problemas a Moisés. E Deus está vendo essa infidelidade do povo, mesmo diante da fidelidade dele. Não destruíram, infidelidade do povo mais uma vez, tá? Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, eles misturaram-se com elas e adotaram os seus costumes. É o que eu estava dizendo agora há pouco. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Gente, olha só o verso 37. Eles chegaram a oferecer aos demônios seus filhos
e filhas. Aqui fala-se de sacrifício, tá bom? Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, a oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi um adultério. Ou seja, eles trocaram o Deus glorioso por esses outros deuses. Deus, diante de tantas demonstrações de fidelidade, o povo ainda foi infiel. O texto ainda continua no verso 40, desculpa. Por isso a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, a sua propriedade. Entregou-o às nações, e eles foram dominados por aquele que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. E aqui você tem pelo menos, tá, de maneira bem assim grotesca, tá, gente? 2 cativeiros, né? Tanto o reino do norte, o chamado Israel, né, levado cativo pela Síria, pouco mais tarde, tá, 100 e poucos anos mais tarde, o reino do sul também, Judá, né, é levado cativo pela Babilônia. Tudo isso como uma expressão desse julgamento de Deus por causa de todas e outras, tá? Se você ler, né, os textos históricos, aí você vai perceber muitos detalhes, muitas coisas ao longo dos séculos que foram ali de muita infidelidade do povo e que acabou conduzindo eles a esse caminho terrível de viver em cativeiro, ser dominado por aquelas nações na qual eles deveriam ser um modelo, mas foram subjugados por ela. Mas olha só o 43, gente. Muitas vezes os livrou. Bastava um arrependimento, bastava um coração quebrantado, lá estava a fidelidade do Senhor dizendo assim, eu não posso negar a mim mesmo, eu sou fiel à aliança que eu tenho com o meu povo. Muitas vezes o livrou, mas o povo escolheu, o homem escolheu se rebelar contra ele. Por fim, o seu pecado os destruiu. Ainda assim, está ficando bem claro, né, gente? Ainda, olha a fidelidade de Deus, ele viu a aflição do povo e ouviu os clamores de desespero numa terra distante, numa terra desolada. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Se somos infiéis, ele permanece fiel. O texto ainda continua dizendo o seguinte, ao verso 46, fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Gente, o que conduziu o povo ao cativeiro é o pecado. E ainda assim a fidelidade de Deus é tão grande que mesmo em meio ao cativeiro, é como se Deus segurasse aqueles imperadores, aqueles exércitos, e dizendo assim, olha, trate eles, apesar de estarem cativos, de serem escravos, tá? Trate eles, trate o remanescente do meu povo da melhor forma possível. É isso que o salmista está lembrando aqui. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. E aí ele diz no 47, né, salva-nos, Senhor nosso Deus. Reúne-nos dentre as... Eles estavam dispersos, tá, gente? Reúne-nos dentre as nações da terra, né, para nós darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Fidelidade de Deus, gente, diante da infidelidade do homem. Não, por que toda essa volta? Gente, às vezes nós estamos travados, tá, nos nossos pensamentos por causa da culpa. Tá, nós vamos errar. Como eu disse no começo, isso aqui não é um cheque em branco, não é nada disso para a gente viver. Eu não estou dando aqui um argumento para a gente permanecer no pecado. Não é sobre isso. Não é sobre isso é libertinagem, tá? Mas nós vamos tropeçar. Você vai perceber com você mesmo que muitas vezes a gente é falho. E a culpa, ela vai tentar te encarcerar. Ela vai tentar te travar, dizendo assim, é aquelas frases que vêm, né? Deus se esqueceu de mim. Deus não está mais comigo, porque, puxa, eu pisei na bola em determinada situação. Aqui a minha fé vacilou. Então agora, né? Agora talvez Deus tenha mudado a aliança dele. O que eu quero dizer aqui para nós, o que na verdade o apóstolo Paulo está dizendo para nós, né? Essa afirmação, gente, ela é digna de confiança. Se nós formos infiéis, Deus, ele permanece fiel. Por quê? Porque é caráter dele, é essência dele, é fidelidade. Como eu disse, todo pecado vai ter sua consequência, tá bom? Não estou dando carta branca para você dizer assim, uhul, né? Agora posso continuar com a minha vida. Não é isso. Mas é provada essa fidelidade, saber que mesmo diante das nossas quedas e dificuldades,
Deus ainda está lá conosco. Quero que você se coloque em pé. Queremos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse tempo. Eu te agradeço por cada vida que aqui está, Senhor Deus. Te agradeço pela sua palavra que é fidedigna, Senhor Deus. Ela é digna de toda a confiança, Senhor. É a ela, Senhor Deus, que nós pautamos a nossa vida, Senhor. Talvez o texto mais famoso, Senhor Deus, de toda a palavra, Senhor Deus, conhecido no tempo moderno, Deus. Diz que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira, Senhor. Isso revela mais uma vez a sua fidelidade diante de um homem, Senhor Deus, perdido nos seus pecados, Senhor. O Senhor amou o mundo de uma tal maneira, foi tão, Senhor Deus, maravilhoso, que o Senhor deu, Pai. O Senhor resolveu doar, o Senhor resolveu, Senhor Deus, esse amor ágape que é incondicional, não está condicionado, Deus, à fidelidade humana. Apesar do Senhor esperar uma resposta nossa, nós não estamos negando isso. Mas o Senhor, Deus, resolveu dar esse Filho, o único Filho, Deus, o Filho unigênito, para que todo aquele, Deus, que ousasse a crer nele, Deus, na obra redentora da cruz, não perecesse, Senhor Deus, mas tivesse a vida eterna, Pai. E isso, Senhor Deus, acredito que o apóstolo Paulo talvez, Senhor Deus, pensasse nesse grande amor, Deus. Pensasse em tantas coisas, Senhor Deus, que talvez ele aprendeu do próprio Senhor, Pai. Para nós não estarmos, Deus, presos às nossas culpas, aos nossos medos, Senhor Deus. As nossas quedas durante a nossa caminhada cristã, Senhor Deus, elas podem querer nos encarcerar, nos aprisionar, Deus, pela culpa, mas Tua palavra também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, Senhor Deus, para nos perdoar desses pecados, Senhor. Tua palavra diz em Hebreus para nós nos achegarmos ao trono da graça, Senhor Deus, e ali nós alcançaremos perdão, Jesus. Nós alcançaremos, na verdade, não só o perdão, Deus, daquilo que já cometemos, mas o texto ali usa a palavra graça, Senhor Deus, que é andar sobre as circunstâncias. Graça não é simplesmente o Senhor resgatando o homem, Deus, do seu lixo, do seu pecado, mas é colocando ele em pé, Senhor Deus, e fazendo ele andar em santidade. É vitória sobre o pecado, Senhor Deus. Isso é graça. Quando nós nos achegamos diante desse trono, a culpa, o medo, Senhor Deus, elas ali são arrebentados, Senhor Deus, essas correntes, Senhor Deus, e nós podemos verdadeiramente ser livres no Senhor. Eu quero aqui, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor nos coloca aqui nessa noite, tirar, Senhor Deus, desses irmãos todo o peso de culpa, Deus. Talvez mediante a tantas falhas, Deus, mediante a tantas palavras, às vezes atitudes, às vezes até aqueles que estão encarcerados mesmo pelo pecado, Deus, se sentindo um lixo, Senhor, porque não conseguem sair disso, Pai. Que essa palavra aqui nessa noite venha, Deus, trazer luz aos corações, Senhor Deus, de que mesmo diante, Senhor Deus, da nossa infidelidade, mesmo quando somos infiéis, o Senhor, Pai, permanece fiel, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel,
queridos, que o amor de Deus Pai, pode aplaudir o Senhor. Que o amor de Deus